Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Este é o segundo programa da sexta temporada. Como eu mencionei no programa anterior, que vocês podem encontrar no nosso site, que é www.programaurbanidades.com.br, a sexta temporada tem uma diferença com relação às anteriores. Ela é um trabalho integrado entre três cursos da Universidade Católica de Santos. O curso de Publicidade, o curso de Jornalismo e o curso de Relações Públicas. Para isso, a gente tem sempre um aluno de um desses cursos, aqui no caso um aluno do curso de jornalismo, que é o João Amaro, que está aqui com a gente, que vai ajudar na apresentação e na condução do programa. Tá? Eu espero que essa dinâmica seja atraente para você que está em casa. Eu sei que é, pelo menos para o aluno que está aqui presente, né? Sem sombra de dúvidas. Eu aproveito também para agradecer antecipadamente o meu amigo aqui, Fábio Sartori, que é o convidado de hoje, e que vai falar sobre um tema que eu tenho muita curiosidade, mas que eu vou deixar que você diga para o pessoal de casa ali qual é o tema, João. Bom, hoje a gente vai falar sobre gestão de produtividade. O que é essa gestão de produtividade e de que maneira ela auxilia para um bom rendimento de um aluno, de um jovem e de um profissional do mercado de trabalho? Bom, eu sei que o Fábio ele é formado em administração, né? Sim, E tem uma pós-graduação em gestão de pessoas, exatamente. que é um tema árido, né? Gerir pessoas no dia de hoje que todo mundo está tão tenso. Tenso, né? Relacionamento entre pessoas já é tenso normalmente, né? Ainda mais quando você transfere isso para o dia a dia, onde você precisa entregar resultados, o cuidado tem que ser redobrado mesmo, né? E aí você conta a minha cola aqui, produzida pelo pessoal do jornalismo, que você fez uma escola do comportamento. Exatamente. Nós temos uma consultoria onde a gente apoia as empresas na contratação de pessoas, né, para diversos cargos de diversos níveis, e nós começamos a perceber que tecnicamente as pessoas estavam capacitadas e preparadas. Porém, nos comportamentos que elas precisavam para entregar os seus resultados no dia a dia, elas não tinham muito conhecimento, muito domínio, e era um ponto a ser desenvolvido. Então, nós, aliando a nossa prática de entrevistas, fundamos a Escola do Comportamento, onde em cada treinamento a gente otimiza um comportamento que a pessoa precisa utilizar para entregar os seus resultados. Vamos fazer isso aqui em fases, né? Você otimiza comportamentos, né? Eu sei que o pessoal de casa está pensando, mas peraí, como comportamento? Mas tem mais de um comportamento? Como é que é isso aí? É um conjunto de comportamentos que te fazem um bom perfil de profissional. Por exemplo, se eu sou vendedor, não necessariamente eu preciso ter uma faculdade, por exemplo. Tá. Né? Mas eu preciso ter algumas competências essenciais para exercer a minha profissão, como negociação e comunicação. Tá. E nós estamos falando de competências comportamentais. E onde que as pessoas aprendiam isso? Em lugar nenhum. Então agora tem a escola do comportamento. O cara vai nascer de berço, talvez de relacionamento, ou um dom que ele tinha, né? Sim, ele vai lá em busca daquilo que ele precisa para ele exercer a função dele e entregar os melhores resultados. Porque as pessoas antigamente nas empresas, elas eram contratadas pelo perfil técnico e eram demitidas pelo comportamental. Hoje, elas são contratadas pelo comportamento e pelo potencial de desenvolvimento técnico que ela tem. O que isso quer dizer? Se o Fábio tem os valores alinhados com uma certa empresa, tem a cultura parecida, os valores e a missão são equivalentes, se eu aproximar o Fábio de um colaborador mais antigo durante um período, o Fábio vai aprender a fazer aquela função. Agora, o comportamento é difícil de mudar. Mas aí a empresa, e o João pode me interromper, Com certeza. a empresa tem, já quando ela define o perfil daquela vaga, esse conhecimento do que ela espera em termos de comportamento? Sim. Ou ela tem que ser educada também para isso? A cultura empresarial hoje ela é baseada em comportamentos, né? Nenhuma empresa se sustenta sem os seus valores. E o que as empresas buscam num processo seletivo é um alinhamento de valores para que aquela pessoa realmente tenha o DNA daquela empresa. Hoje em dia, em todas as vagas que nós temos na consultoria, 70% a 80% dos processos são definidos no comportamento e não na competência técnica. Quer dizer, você pode ter pessoas com, a priori, níveis técnicos diferentes, uma até com um nível um pouquinho menor, porém, um alinhamento maior de comportamento com o que se espera dentro daquela organização, é isso? Essa pessoa tem grandes chances de ser aprovada
mesmo ela tendo menos competência técnica do que o outro candidato. Tá. O estudante, eu vou tentar colocar aqui, já que o programa hoje tem um perfil um pouco mais jovem, né? Ou tenta ter, ele que está hoje fazendo uma faculdade, ou que está no ensino médio profissionalizante, a gente discutiu no último programa sobre essa questão da profissionalização maior do ensino médio, né? Então, o jovem entra no mercado de trabalho antes. Ele tem uma indicação que esse é o caminho a seguir? Como é que funciona isso? Vocês têm um trabalho com jovens também? O jovem hoje, ele tem uma série de oportunidades que o favorecem, que são todos os estágios e trainees possíveis que as empresas abrem, porém ele precisa selecionar muito bem quais serão as referências dele, porque existem muitas informações disponíveis na internet e é de responsabilidade dele filtrar para ele saber o que é bom para ele e o que vai fazer ele chegar naquele objetivo que ele tem. Fábio, aproveitando este gancho Legal. da internet. Internet, a gente sabe hoje que a internet ela pode ser utilizada tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E indo para essa questão da gestão do tempo, da gestão de produtividade, ela também pode ser um pouco prejudicial na empresa e no desempenho desse jovem no ingresso no mercado de trabalho, correto? Correto. O jovem, ele vem com muita informação, como nós falamos, e isso tudo através de uma tela. Então, através daquela tela, ele pode procurar coisas que ele vá de encontro ao objetivo dele ou as distrações que vão distanciar desses objetivos. Vai muito de encontro ao que ele está buscando. Mas isso é um grande vilão quando a gente fala de produtividade. As redes sociais, ela hoje é um grande vilão. E qual a melhor maneira de trabalhar isso? Existem algumas técnicas e algumas possibilidades. Algumas delas por exemplo, você colocar os teus aplicativos para uma segunda parte do smartphone e desabilitar todas as notificações. Ela é uma técnica funcional que vai fazer com que você não seja controlado pelas notificações, que você controle quando você vai querer acessar as informações. Outras delas sair de grupos que não agreguem aí a tua atividade ou ao teu objetivo final. Mas parece meio paradoxal, né? Porque cada vez mais os smartphones, as redes sociais, elas envolvem a tua vida e te complementam, dando disponibilidade de informação a você, e você está dizendo assim, não, mas espera aí, você tem tanta informação que é hora de você filtrar isso de outro jeito, né? Exatamente. Ó, eu vou pedir que o João chame o intervalo, porque acabou o primeiro bloco já. Claro, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão pertinente e que com certeza é de interesse de muita gente. No próximo bloco a gente continua falando sobre... Até já. De volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades, que trata hoje do tema gestão de produtividade. Eu tenho aqui comigo o Fábio Sartori e o meu querido João Amaro, que é o nosso estudante de jornalismo aqui que está apresentando o programa comigo. Eu queria retomar o que a gente falou no primeiro bloco sobre a questão dos comportamentos. Eu fiquei brincando, comportamentos são vários, então eu entendi que são várias competências, né? Existem competências, Fábio, que transitam entre várias áreas do conhecimento, que vários setores? Você falou o exemplo do vendedor lá, mas assim, existe alguma que é presente em vários? Quais seriam essas competências? Flexibilidade é uma que você precisa, ainda mais no mundo de hoje, onde existe uma crise instalada muito grande, estamos saindo dela, aquele perfil de profissional que é mais flexível para aceitar mudanças, outras atividades, outras tarefas, né, com redução de quadro principalmente, é alguém que é muito disputado no mercado e é comum a todas as funções. Eu acho que é comum pensar, porque no passado tinha muito disso. Não, isso aqui é a minha função. Minha função é regar essa planta. Eu vou até aqui. Dali para lá já não é mais minha responsabilidade. Se tem uma minhoquinha ali que eu tenho que tirar, eu não faço. Eu jardineiro. É verdade. Aí avisa ele lá que não é mais meu aqui o problema, né? Então, esse perfil mudou por pressão. Mudou e não tem mais espaço nas grandes empresas, principalmente. O profissional proativo é o que todos buscam hoje no mercado. César, até é interessante nessa área perguntar a questão do perfil do trabalhador. O trabalhador da capital, por exemplo, ele vai ter um direcionamento diferente do que o trabalhador aqui
da Baixada Santista? Ele tem uma mentalidade diferente. Quem nasce em São Paulo, por exemplo, é alguém que já é muito mais focado profissionalmente e é mais, digamos que workaholic. Ele trabalha mais horas por conta da cultura que ele tem na capital. O profissional da Baixada é alguém que busca mais qualidade de vida. Então isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas, digamos assim. Mas, tá, mas e aí assim, então o Santista não gosta de trabalhar em São Paulo? Não é verdade isso, né? Não gosta, mas o ritmo dele de trabalho é diferente. O cara que é paulista mesmo, ele O tem um paulistano ritmo da diferente, base, né? exatamente. Da capital, ele tem um ritmo mais forte. A mentalidade dele é diferente da nossa aqui, que busca um pouco mais de sossego, de qualidade de vida, mas isso vem se aproximando ano a ano. Em que sentido? A gente quer menos qualidade de vida que o Santista Da agora? gente trabalhar assim como os paulistas trabalham, né? Da Sim. mesma maneira, no mesmo ritmo Isso se dá por quê? Porque empresas de São Paulo vêm recrutar aqui, porque a mentalidade da cidade está ficando mais É que muita gente daqui está indo para lá, né? Então vem absorvendo essa mentalidade porque as grandes empresas estão lá, então elas exigem muito dos profissionais que lá se criam, digamos assim, né? E isso, essa questão de irem para lá, isso consequentemente modifica a questão da produtividade do funcionário? Há uma mudança de perfil nesse... Ah, ele perde muito tempo, né? Só de fretado hoje em dia está cada vez mais difícil subir e descer. Então digamos que ele fique aí de 3 a 4 horas por dia em um ônibus, ele perde 4 horas aí de produtividade por dia. Se a gente somar isso no mês, dá Não, mas bastante. por outro lado, eu vou pegar esse gancho, né? É lógico que ninguém por opção iria para São Paulo simplesmente por ir. Ele precisa porque o mercado de trabalho está lá, porque o dinheiro está lá. É mais aquecido. É mais aquecido, muito bem, né? Então ele não tem essa saída. Ou ele pega e vai morar em São Paulo, ou ele vai se submeter ao Subir e fretado, descer. né? Como então ele pode otimizar isso? Tem alguma... Sim, ele pode aproveitar algumas tarefas, por exemplo, que não exigem internet para fazer nesse trânsito que ele faz de ida e volta. Tudo bem que de manhã em um ânsia fretado não é Vai muito dormir, permitido isso, mas à noite ele consegue já trabalhar um pouco mais. Então são coisas que ele consegue aproveitar o seu tempo para se dedicar a alguma atividade que não necessite de uma conexão via internet e ele possa desenvolver tranquilamente no computador ali durante o seu trajeto. Entendi. Apesar dessas questões, digamos que um trabalhador, vamos falar do trabalhador agora dentro da empresa, a questão da gestão de um dono de uma empresa ou de uma equipe que direciona essa empresa, né? No que ela pode influenciar na produtividade do funcionário, exceto essas questões de logística, dele ir, dele voltar e... Legal. A empresa ela precisa ser produtiva para ela sobreviver, né? Nenhuma empresa sobrevive se ela não produzir uma capacidade X por mês, dependendo de Sim, cada negócio. claro. E para isso ela precisa ter técnicas, precisa ter ferramentas e materiais para que ela consiga fazer essa gestão da melhor forma possível. Dentro disso, esses métodos, ela transfere isso para cada funcionário, para cada célula, que vão fazer um pedaço daquele objetivo, para que todos, num tempo X, entreguem os seus projetos e a empresa, então, consiga atingir a sua meta. Ela precisa pensar produtivo para ela instalar essa cultura de produtividade e as pessoas que ela for recrutar responder aí a esta necessidade. Perfeito. Vamos falar um pouco do ambiente universitário, né? Ou até antes, né? Hoje, quando um jovem está no ensino médio e ele vai buscar um curso, ele tem que levar em consideração o potencial que aquele curso dá a ele de um emprego, né? E de um desenvolvimento futuro. E, em função disso, até muitos cursos hoje estão quase que em phase-out, né? Estão quase se extinguindo porque a procura é mínima em função da pouca possibilidade de desenvolvimento daquele curso, né? Você faz consultoria para esse jovem também? Você aborda esse pessoal? Não, hoje o que a gente faz é redirecionar esse jovem através, por exemplo, do Reinvente a Sua Carreira, onde ele consegue montar o seu planejamento de carreira em 10 horas e ele consegue saber quais ações e que caminho seguir. Então ele sai com isso pronto. A nossa atuação é mais focada em despertar nele a necessidade de que, poxa, eu preciso seguir esse caminho, porque
em 10 horas ele não vai resolver a vida dele. Claro. Mas ele vai dar um pontapé muito grande para isso. Antigamente você tinha aqueles exames vocacionais, né? Que diziam, olha, você Testes vai ser um advogado, vocacionais. isso. Ia ser um advogado, você vai ser médico, ou o que seja, né? Hoje, eu ainda acho que existem esses testes, é claro, né? Mas existem outros componentes nessa fórmula. Existem. O autoconhecimento é o que define um bom profissional de um mediano. Quanto mais ele busca o autoconhecimento, mais condição ele tem de se desenvolver, de reconhecer os seus talentos, de otimizar os seus pontos fracos e então ele aumentar o seu nível de habilidades. E isso é uma coisa que acontece até anteriormente à universidade e se desenvolve ao longo da vida, isso? Sim, não para. Eu digo que o verdadeiro aprendizado ocorre fora das vias formais. Você faz a faculdade porque você precisa, mas não é isso que vai definir se você é um bom profissional ou não, mas sim a busca a mais daquilo que, de repente, você está ali inserido a fazer, daquele curso que você faz. São as competências que você investe em você. Muito legal. Né? João, adivinha o que vai acontecer agora? A gente vai para o intervalo, mas na volta a gente vai continuar falando sobre o jovem no mercado de trabalho e, consequentemente, na gestão de produtividade do seu tempo e desempenho. É isso aí, já volta. Bom, a gente voltou para o terceiro bloco desse programa, está tratando aqui essa questão da gestão da produtividade, né? Na verdade, é só um pretexto para a gente falar de um monte de coisas. A gestão do autoconhecimento, a gente falou dessa questão da escolha profissional aplicada ao potencial do trabalho. Comportamentos que são importantes. E no Otimização do intervalo, tempo. enquanto você está em casa pensando se trocava de canal ou não, a gente discutiu umas coisas bem interessantes aqui, que eu não sei se eu conto a vocês, acho que conta, né? Deve contar. Então é o seguinte, você me trazia que o maior problema nesse contexto todo é o fato de eu deixar para amanhã o que eu podia fazer hoje, não é isso? Sim, a procrastinação é o maior vilão do atingimento de resultados. Como que é isso? O que é que eu vou deixar para fazer depois? Todo mundo procrastina algo que tem para fazer e isso a gente nunca vai deixar de fazer, na verdade. A gente sempre deixa para amanhã o que pode fazer hoje. É aquele prato de louça que você pode deixar para lavar de manhã, né? Aquele documento que você precisa entregar em algum lugar. E no caso do estudante, já que a gente está num âmbito universitário, Aquele aquela trabalho. atividade à distância que a gente sempre deixa para o dia seguinte. Exatamente. E isso vai passando um tempo. Mas isso é humano? Não, lógico que é humano. Isso é uma característica que nos faz... Característica do ser humano e nós nunca vamos parar de fazer isso. O que a gente precisa ter em mente é até onde eu posso procrastinar para isso não virar urgente, mas para que você monitore. Porque o grande segredo da produtividade é a priorização. Então você precisa priorizar o que é importante para que aquilo não vire urgente. Então você está me dizendo o seguinte, concorda ou não, João? A gente define tudo que tem que ser feito. Sim. E aí coloca um grau de... Alguns desses itens eu vou chamar de importantes, é isso? Sim. Mas eu vou fazer algo que não é importante? A gente tende a fazer isso. Muitas vezes, ao invés da gente, digamos, fazer um trabalho escolar, né, acadêmico, é mais legal a gente ficar no grupo de WhatsApp. É legal mesmo, né? Muitas vezes a gente não quer fazer aquilo naquele momento, mas a gente precisa fazer aquilo. Então eu preciso priorizar o trabalho ao invés do meu grupo de WhatsApp. Mas, Fábio, como mudar isso na cabeça de um estudante, de um universitário, de um jovem? Você precisa estar muito certo do que você quer para sua carreira e se aquilo que você está fazendo, ou o grupo, ou o seu trabalho, o que mais vai te aproximar do teu objetivo. E isso é uma grande maneira de você saber o que se deve fazer primeiro ou não. E existem algumas ferramentas que a gente entrega, né, em todos os nossos treinamentos, que é para você aprender a priorizar. Como eu priorizo? Então existe uma matriz de priorização e que a pessoa coloca ali 4, 5 atividades, através de umas pontuações, ela vai saber o que é mais relevante para ela. Você tinha mencionado também que tem alguns itens que, se não forem abordados ou tratados, eles passam de um status de importante para um status de urgência, não é isso? Sim. De 0 a 100% do nosso tempo que a gente tem durante um dia, 70% dele, obrigatoriamente,
tem que estar preenchido com coisas e atividades que vão te levar para o teu resultado final, para aquilo que você precisa fazer. Essas são as importantes. Essas são as importantes. O que você não fizer nesse 70% vai se tornar urgente. Urgente, ele só pode ser 30% de tudo que a gente tem que fazer. E 10% no teu dia você tem que tirar para coisas circunstanciais, que é olhar o seu grupo de WhatsApp, que é olhar o seu Facebook. Sua mãe te liga. Sua mãe te liga, você vai lá, bate um papo com ela, mas o que acontece com a gente normalmente é que a gente inverte isso. 70% muitas vezes a gente fica no urgente, 30% no circunstancial e 10% no importante. E é aí que a gente se complica. Porque aí vai aumentando a urgência da coisa. Aumentando a urgência, daqui a pouco você está atrasado com prazos, com coisas, perdendo Fábio, resultados. essas ferramentas, de que maneira elas são empregadas para que a pessoa possa observar a importância de determinadas coisas e as suas porcentagens? É interessante falar sobre isso também. Legal. Todos os nossos treinamentos a gente molda de forma que aquilo seja aplicável para quem busca essa competência. Então a gente começa estruturando uma agenda, a gente passa por outras ferramentas de priorizações, a gente passa por testes, por avaliações ali de tempo. A gente tem um teste que é muito legal, que é se você é nomofóbico ou não. Que se é você vício é o quê? nomofóbico. Nomofóbico. Que é vício em celular. A gente faz nesse treinamento o quanto você é. E dá uma escala de 0 a 10 ali o quanto você é. Eu tenho muita vontade de perguntar de onde vem essa expressão nomofóbico. Tem fobia a o quê? Há aparelhos, tem gente hoje que se ela deixar o celular em casa, ela tem um compromisso e se ela voltar, ela perde o horário, ela vai perder o horário para ter o celular. Então, existem até algumas doenças que já estão Sim, uma dependência digital, né? Exatamente. Então, a gente estrutura o nosso treinamento para que ele seja aplicável e a pessoa consiga refazer a agenda dela ali de forma que ela seja mais produtiva. Então, digamos que os equipamentos eletrônicos e as redes sociais hoje são os maiores vilões, tanto do jovem quanto para o profissional que já está no mercado de trabalho. Ela pode te ajudar ou te Eu consigo pensar também que às vezes a pressão que você está... Hoje o ambiente de trabalho é muito mais tenso, vou dizer assim, né? Pelas demandas, pela questão da crise, né? E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, que as redes sociais, o celular e a porta que ele abre para o acesso à informação, ele acaba sendo um elemento escapista da tua crise. Às vezes você está tão tenso, você fala, eu vou ver só se o meu time ganhou. Eu vou ver o comentário de tal crítico sobre o tal filme. E aí você se perde, não é isso? E aí ele entra lá só para ver a notícia do time, mas ele já vê uma chamada do jogador que se machucou, do outro que possivelmente está sendo contratado, e quando ele vê, ele já está ali 40 minutos, uma hora. Sim. Então, Fábio, eu estava pensando, eu vou voltar para aquela história do urgente e do importante, né? Porque às vezes, se é que é uma coisa humana essa procrastinação, deve ser também no ambiente de trabalho uma coisa do próprio chefe, né? Sim. Então, aí, às vezes, o cara tem lá a sua agenda de trabalho, os seus itens prioritários, e ele acaba procrastinando, e aí ele vai chamar o subalterno dele, o colaborador, e fala assim, meu amigo, temos que entregar isso para amanhã, né? Como é que faz? E como é que você diz não para esse cara? Se você fez tudo direitinho, se você fez uma matriz correta, se você está tratando dos itens importantes. A melhor coisa a se fazer é perguntar para ele. Querido, eu tenho aqui 2 atividades importantes que já estava planejada para eu fazer. Eu posso deixar alguma de lado para atender isso que você pede? Quais delas que eu posso deixar? Né? Então entra uma outra habilidade comportamental aí que é de negociação. Né? Então ele precisa negociar para que ele consiga aí entregar tudo que o superior dele precisa no tempo necessário. Ó, estão me dizendo aqui que está acabando o tempo. Poxa, mas eu sei. Mas eu vou dar uma informação impressionantemente atraente para você que está em casa. A gente vai fazer um videocast. O que é isso? Quando acabar o programa aqui que vocês estão vendo na TV, para quem está vendo na TV, né? Pode ir para o site, que é o www.programaurbanidades.com.br, e lá você vai ter mais um bloco em que o Fábio fala um pouco mais sobre temas que a gente abordou aqui, tá bom? E para ajudar alguém, quem tiver interesse pode baixar um guia prático no site da escola sobre dicas como ser mais produtivo. escoladocomportamento.com.br. É isso. Semana que vem a gente volta. Obrigado, João. Obrigado, Fábio. Obrigado. Até mais, pessoal.